Bom dia, hoje é sexta-feira 13. Bom dia, uma sexta-feira com cara de segunda, não é mesmo, Isabela? É, Samuel, isso porque ontem foi Dia dos Namorados e abertura da Copa do Brasil. O TJ PUC confere o clima do Mundial em Campinas. E uma entrevista para comentar a festa da torcida e também as manifestações do dia de ontem. E ainda nesta edição, o projeto usa cães para terapia e tratamento de pessoas. Depois do susto com a epidemia, a dengue registra queda no número de casos. E moradores de Campinas usam a criatividade e ajudam a evitar racionamento de água. Ontem, o país parou para assistir a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Os jogadores começaram com o nervosismo da estreia, que ficou evidente com a falha e o gol contra de Marcelo, abrindo o placar para a Croácia. Mas o time se recuperou com as boas jogadas de Oscar e a zaga segura. Neymar, a promessa do Mundial, fez 2 gols, virando o jogo para o Brasil. E a atuação brilhante de Oscar foi coroada com o terceiro e último gol do jogo. O próximo adversário do Brasil é o México, na terça-feira. Campinas agora está mais verde e amarela, mas demorou para a torcida se animar. O TJ PUC foi conferir como estava o centro da cidade menos de uma semana antes da Copa começar. As cores do Brasil timidamente começam a ocupar o centro de Campinas. A empolgação já faz parte dos torcedores nas ruas da cidade. É o caso de Dona Iraci, nascida e criada em Santos, mãe de 3 filhos e fã de carteirinha do Mundial. Na minha casa vai ter Copa, porque não pode faltar. E se depender dos lojistas, o que não vai faltar são artigos que ilustrem esse sentimento, principalmente as bandeirinhas. As bandeiras grandes de R$ 9,90, bandana pra cabeça, bandeirinha de carro, bandeirinha com ventosa, aquelas bandeirinhas igual de festa junina, super bem. Além do verde e amarelo das vuvuzelas e camisetas, as promoções voltadas para a Copa enfeitam as ruas e atraem os consumidores, principalmente aqueles que pretendem ver o jogo em alta definição. E a venda de TV grande, dessas de 39 para cima aí, teve um aumento de 40% esse mês. TVs aí que você compraria por 4, 5 mil, hoje você compra por 2, muito barato. A menos de uma semana da Copa, aumenta a procura pelos produtos para o Mundial. O previsto pela Associação Comercial e Industrial de Campinas é uma movimentação de 150 milhões de reais e aproximadamente 50 mil consumidores. Apesar da empolgação aqui na 13 de maio ser grande, as vendas ainda não atingiram a expectativa da SIC. O dono desta banca de revistas na Avenida Francisco Glicério também reclama do baixo índice da venda dos álbuns de figurinhas em relação à Copa de 2010. A outra Copa vendeu muito, uns 50 mil. Esse ano não acredito que chega a 30 mil a venda. Vem 40 álbuns, você devolve 20, vem 40, eu devolvendo 20. Mas, independente dos protestos, alguns brasileiros não abrem mão de comemorar a Copa, seja com pizza ou com o tradicional churrasco. Pizza é tradição, é mussarela, que é a tradicional, e margarida e portuguesa. Vai ter tudo. Churrasco no dia que o Brasil estiver jogando, que ganha ou que perca, vai ter tudo. O amor pela Copa vai além do futebol e atravessa gerações. Para brasileiros como Dona Iraci, é um costume que vem de outras épocas. Essa tradição eu já trago da Baixada Santista. Verde, o amarelo, o azul, o branco e os amigos para gritar, é gol! Ontem foi Dia dos Namorados. Os fanáticos pelo futebol podem ter comemorado antes. A verdade é que o clima romântico da data este ano se ligou à expectativa do Mundial. E a repórter Thalita Trevisan foi conferir como estava o comércio no início dessa semana. Apesar da decoração em verde e amarelo, a maioria das pessoas que transitam aqui pelo centro de Campinas é procurando um presente para o Dia dos Namorados. Conversei agora há pouco com alguns gerentes de lojas e eles disseram que os produtos para o Dia dos Namorados saem mais do que os da Copa. Pelo frio e até pelo preço, o chocolate é sempre um bom presente. Caixas de bombons, cestas de chocolates e tabletes são os que mais vendem. Bom, Isabela e Samuel, se a comemoração vai ser dia 11, 12 ou nos 2 dias, a Associação Comercial e Industrial de Campinas espera um faturamento de 188 milhões de reais, 4,5% a mais do que no ano passado. Thalita Trevisan para o TJ PUC. Por falar em Dia dos Namorados, não é novidade que muitas pessoas fazem tatuagem para expressar um sentimento. Mas uma coisa que talvez você não saiba é que muita gente acaba se arrependendo e que este arrependimento custa caro.
É fácil verificar que o número de pessoas tatuadas cresce cada vez mais. Apesar disso, segundo pesquisa realizada por uma indústria de cosméticos, 4 entre 10 pessoas se arrependem de terem feito uma tatuagem. São nomes de ex-namorado, ex-marido, às vezes uma tatuagem que o pessoal fez com uma idade muito novo, ou era um desenho que na época estava em alta e hoje em dia a pessoa já não gosta mais, uma coisa que ficou ruim, mal tatuada. E nem mesmo o tatuador escapou do arrependimento. Eu fiz um desenho que eu mesmo tinha feito, só que com 16 anos, então não tinha técnica, não tinha noção nenhuma. E na verdade nem o tatuador não tinha, ele fez e realmente não ficou muito bom. A qualidade do traço também é o motivo do arrependimento deste cinegrafista. Um amigo meu que estava montando um estúdio, era uma das primeiras tatuagens que ele foi fazer, cobrou um preço bem abaixo. Só que aí o resultado dela não foi esperado, né? A estudante de psicologia também se arrependeu, mas no caso dela, o motivo foi o significado da tatuagem. Porque acabou passando o sentimento, o porquê da tatuagem, aí eu me arrependi completamente. Mas cobrir a tatuagem não é o único método. Para remover e não deixar cicatriz, o investimento é mais alto. Sessões de tratamento a laser variam de R$ 300 a R$ 800 reais. E para tirar qualquer tatuagem, são necessárias no mínimo 8 sessões. Quando você tira uma tatuagem, que pode ser uma estrelinha, ou pode ser uma tatuagem do tamanho de uma fotografia, por exemplo, o preço é o mesmo. Ao contrário do que muitos pensam, são os pigmentos que dificultam o tratamento e não o tamanho da tatuagem. Além disso, a quantidade de tinta injetada na pele também influencia na remoção do desenho. As tintas coloridas são mais difíceis de serem removidas por possuírem muito pigmento. Eu tenho dois lasers que removem. Um laser que remove as tatuagens mais escuras e as coloridas. Agora já fiz, não tem como tirar, eu vou deixar ela. Para mim cobrir uma dessa aqui vai ficar muito caro. Tem muito mais coisas legais, podem ser feitas a não ser o nome. O arrependimento vem quase que em seguida. No próximo bloco, você confere como os moradores de alguns condomínios em Campinas estão driblando o racionamento. E além disso, você gosta de cachorros? A alegria desses animais faz parte de um projeto para auxiliar em diversos tipos de tratamento. Todo mundo tem um amigo especial. A PUC Campinas tem vários. No CIAD, jovens e adultos deficientes da comunidade recebem auxílio para uma formação profissional e humanista. O CIAD fica no Campus 1 da PUC Campinas. Para mais informações, ligue 3343-7116. Moradores usam a criatividade para economizar água e Campinas consegue enfrentar a falta de chuva sem racionamento. Isso mesmo sem ter reservatório na cidade. Neste condomínio, onde moram 80 famílias, o síndico não descansa na tentativa de alertar para a economia de água. Depois de alguns dias de vazão mais fraca nas torneiras, o condomínio passou a economizar na manutenção de dependências comuns, jardim e piscinas. No período de 3 meses, a economia foi de quase R$ 4.000. Uma redução significativa, né? A campanha é parecida com a que a própria Sanasa está fazendo na cidade. Proíbe a utilização de água tratada para a lavagem de carros e calçadas. E a fiscalização fica por conta dos moradores, que devem denunciar desperdícios. A direção da Sanasa não quis gravar entrevista, mas confirmou a decisão de que não vai racionar água. No entanto, já apresentou na Câmara Municipal um plano para a crise hídrica. Só vai haver racionamento caso a vazão do rio Atibaia chegue ao nível inferior a 4 metros cúbicos por segundo. Durante o mês de maio, a vazão do rio Atibaia ficou em torno de 10 metros cúbicos por segundo. A média de vazão nesta época do ano é de aproximadamente de 20 metros. Para esta meteorologista, a recuperação do déficit de água não depende só das chuvas esperadas, mas de um planejamento ambiental a longo prazo. Esse tipo de situação de falta de chuva, pode ocorrer com mais frequência no futuro imediato. Este planejamento está entre as medidas apresentadas pelo governo municipal. Entre elas, merece destaque
a recuperação de nascentes e áreas ciliares, uma política municipal de pagamento por serviços ambientais e, a mais importante, o estudo técnico para a possível construção de um reservatório, que ainda não existe na cidade de Campinas. Enquanto essas medidas não são colocadas em prática, moradores de diversos condomínios já fazem a sua parte. Vander, por exemplo, que mora em um condomínio do Bosque, ensina como economizar nas atividades de casa. A primeira coisa que a gente deve fazer é ensaboar e lavar os talheres, os copos. Normalmente as pessoas utilizam da seguinte maneira, né? Lavam a louça com a torneira aberta. Isso daí causa desperdício. Campinas registrou neste ano a maior epidemia de dengue da história. Foram mais de 29.500 casos confirmados da doença até o fim de maio. No gráfico, pode ser observada a evolução da dengue na cidade, que começou com quase 250 casos em janeiro e registrou um recorde em abril com mais de 16 mil. Nos últimos 10 anos, o segundo maior número registrado ocorreu em 2007, mais de 11.400. Na comparação com 2013, que registrou cerca de 7 mil casos, o aumento agora em 2014 foi de cerca de 320%. Cenários como esse contribuem para a proliferação do mosquito. Apesar disso, a boa notícia é que maio registrou queda nos casos, indicando uma tendência positiva de que o momento mais grave da doença já passou. Uma terapia animal. Além de ser o melhor amigo do homem, os cães também podem ajudar na saúde de diversas pessoas. O dia passa como outro qualquer e, de repente, lá vem eles. Os cães cada vez mais ganham espaço dentro de hospitais, institutos e casas de repouso. Essa terapia tão diferente, apesar das dificuldades iniciais, ganhou força com o tempo. O preconceito, esse foi o maior, a dificuldade que nós encontramos ao longo dos 12 anos. O preconceito de, poxa, cachorro dentro de uma instituição, cachorro dentro de um hospital. Com o passar dos anos, né, foi se vendo que a utilização do cão tem uma grande melhora significativa no paciente. Buscando melhorar a qualidade de vida e auxiliar no processo de recuperação, o Projeto Medicão traz cães de todas as raças e voluntários para ajudar pacientes e moradores de diversas instituições. Um desses locais é o Recanto dos Velhinhos de Valinhos, um lar sem fins lucrativos que abriga 48 idosos. Os cães terapeutas frequentemente visitam esses moradores e trazem sua alegria contagiante. Guiado pelas mãos dos voluntários, os cães do projeto são diferenciados, bem treinados e servem como uma ferramenta de trabalho. Karen que o diga, voluntária há 3 anos, conta como é essa preparação. Foi feita uma entrevista em grupo, feita uma redação e após essas etapas, houve uma outra reunião com o Júnior, que é o presidente da ONG, e aí nós passamos por treinamento junto com os outros voluntários. Mas, às vezes, a preferência do idoso é pelo voluntário, e isso é respeitado. A gente respeita esse medo, muitas vezes é medo, ou não querer ver o cachorro, então acaba sendo nós o contato com o paciente. Os velhinhos saem das atividades rotineiras para uma dinâmica agitada e muitas vezes relembram a infância com os cães terapeutas. Esse é um dos pontos mais importantes da visita. Dá a impressão que é como se eles voltassem no tempo da infância ou da casa deles, que a maioria dos idosos aqui morou em chácara ou em sítio. Sempre teve um cão, né? Seu Milton concorda. A visita dos cachorros o faz lembrar do antigo companheiro. Sempre traz alegria, né? O cachorro é um animal alegre. O cachorro que tomava conta de mim quando eu era pequeno. O Conselho de Reitores deve negociar hoje com funcionários e professores da Unicamp em greve. Confira depois do intervalo, além de uma entrevista sobre a abertura da Copa do Mundo. Trocar os óculos por lentes de contato é uma mudança tentadora para adolescentes. Porém, essa troca não é tão simples. Existem cuidados que precisam ser tomados todos os dias. A festa de formatura do 9º ano foi o que fez o Aina comprar as primeiras lentes de contato.
Mas uma ida ao cinema evidenciou a falta de cuidados importantes com as lentes. Resultado, uma irritação muito forte nos 2 olhos. Eu queria mais por uma questão estética, por causa que eu acho que ficou melhor sem óculos e nenhuma quase das minhas amigas usa. A lente acabou estragando e eu continuei usando, mesmo depois do limite de tempo, porque eu não sabia a hora direito de trocar. Eu acho que foi por isso que irritou meu olho. Depois do susto, a mãe proibiu a estudante de continuar usando as lentes e a menina concordou em voltar aos óculos. Aí um dia ela foi passear no shopping com as amigas, quis colocar de novo, eu deixei. O olho dela voltou que nem pimenta, de tão vermelho e inchado. Aí desse dia em diante, eu falei para ela não usar mais. Assim como o AINA, os adolescentes procuram cada vez mais as lentes de contato. Essa é uma idade em que valorizam muito a estética, como afirma este oftalmologista. Cada 10 pacientes que a gente adapta aqui na PUC, eu acredito que uns 4 sejam adolescentes. Mas a conversa com os pais é muito importante, ok? Para ver se vai ter condição de fazer o uso correto dessas lentes. Os diferentes tipos de lentes podem ser encontrados tanto em consultórios oftalmológicos quanto em óticas, mas vale a pena lembrar que para mantê-los é preciso responsabilidade e cuidados diários. Esse paciente pode ou não ficar cego por causa do uso de lente. É raro, felizmente, mas pode acontecer. Se ele limpa a lente errado, pode acontecer. Se ele não segue a recomendação do oftalmologista em termos de horas de uso. Por isso, vale ressaltar orientações básicas. Tanto a rígida quanto a gelatinosa, o paciente tem que tirar todas as noites. E aí tem uma solução que a gente chama de solução multiuso. Essa solução vai limpar a lente e você pode guardar a lente no estojo com essa mesma solução. Durante o dia, a gente sugere que o paciente use um colírio para lubrificar melhor o olho. Não são cuidados muito difíceis do paciente seguir, mas ele tem que seguir de maneira correta. A greve da Unicamp está com mais de 60% de adesão entre os funcionários e professores. Neste momento, acontece uma reunião para reabrir as negociações. No Hospital das Clínicas, a greve é de 15%, mas já causa atraso na marcação de consultas. Apenas os funcionários da limpeza não aderiram à greve. Os trabalhadores estão parados há 22 dias e os professores há 2 semanas. A greve começou após a decisão do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas de congelar os salários de professores e funcionários. Além da Unicamp, USP e Unesp decidiram suspender as atividades. O movimento reivindica 10% de reajuste salarial, vagas em creches e transporte gratuito. Depois da greve da Unicamp, vamos falar das manifestações durante a Copa. No dia da abertura do evento, 2 pessoas foram presas e ao menos 11 ficaram feridas durante os confrontos entre policiais militares e manifestantes em São Paulo. Durante o tumulto, o batalhão de choque avançou usando bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha contra o grupo, que após ser empurrado pelos PMs, revidou atirando pedras. Segundo a PM, um grupo de black blocs depredou carros, casas e danificou equipamentos públicos. Por volta das 5 horas da tarde, o clima já era mais calmo na zona leste da capital paulista, região que abriga a Arena Corinthians. Ainda no clima da abertura do Mundial, vamos à entrevista de hoje. É com você, Clara. Bom dia, Isabela. Bom dia a todos. O nosso entrevistado de hoje é Vitor Corte Real, professor da Faculdade de Publicidade e Propaganda da PUC Campinas e doutorando em Comunicação Política. Bom dia, professor. Obrigado pela presença. Professor, para começar, na sua avaliação, ontem prevaleceu o amor pelo futebol? O que parece que sim, né? Apesar das manifestações antes do jogo, os protestos e tudo mais, na hora da partida foi mais o clima de alegria mesmo que prevaleceu por conta dos torcedores, né? Do país todo, foi mais essa euforia pela paixão do futebol e tudo mais. Acho que sim, prevaleceu o clima do alto astral. Uhum. E você acha que a Copa no Brasil está sendo muito mais um negócio do que um evento esportivo? O futebol, de maneira geral, ele é visto como um grande negócio, muito dinheiro, né, em torno disso. Então, com certeza, a Copa também tem, com os patrocinadores, com as marcas envolvidas. Então, existe, sim, lógico que um clima de negócio por trás disso tudo, faturamento, marketing, etc. Mas isso convive com o astral da torcida e do gosto pelo futebol em si. Sempre foi assim, na verdade, né, dos tempos mais recentes para cá, a questão do negócio, investimento publicitário e o torcedor curtindo o momento do esporte mesmo. Uhum. E você acha que os meios de comunicação, principalmente a TV, até por fazer parte desse negócio, não estão forçando um pouco um sentimento nacionalista?
Porque dá a impressão que quem está fazendo manifestação está contra o Brasil, né? Na verdade, acho que a TV, a mídia, a imprensa de maneira geral, procura mostrar a situação como ela acontece. É claro que é mais interessante mostrar um lado positivo, né? Porque isso traz um astral bom para o que está sendo noticiado, mas dependendo da visão que o meio jornalístico tiver disso que está sendo retratado, a opção para mostrar mais um lado negativo das revoltas, mesmo dos xingamentos, as coisas todas que nós vimos aí na abertura, pode prevalecer por conta de um recorte, de uma opção daquele meio específico em retratar mais o futebol ou mais o lado das revoltas, das manifestações, mesmo da coisa negativa. E nós vimos que ontem o Brasil, né, ganhou de 3-1. E você acha que o desempenho do Brasil ao longo da Copa pode influenciar o comportamento da população? O que parece, sim, né? Mesmo ontem, ainda muito comércio, muita gente ainda não tinha se vestido efetivamente de verde e amarelo. Com o início dos jogos, esse clima vai tomando conta das ruas, das pessoas, é natural. Se o resultado for positivo, as pessoas vão se empenhando mais em se vestir de verde e amarelo e abraçar a Copa mesmo. Muito obrigada, professor. Bom, é isso, né? Vamos continuar torcendo para que seja uma Copa de paz, né, Samuel? É verdade, Clara, vamos ficar na torcida, né, para que tudo corra bem durante a Copa do Mundo e que a nossa seleção brasileira tenha sorte e possa nos dar alegrias. Um bom Mundial a todos e bom dia. Bom dia, tenha um ótimo final de semana e uma excelente Copa do Mundo para todos nós. Encerramos o jornal com as imagens da manifestação em Campinas e das comemorações do jogo da abertura.